Não, definitivamente não. O que a gente faz é oferecer para o usuário um outro jeito dele andar pela cidade. Então são dois tipos de transporte que são complementares. Você tem de um lado o táxi, que é um transporte público individual, e do outro lado você tem Uber, que é uma rede privada de transporte. São duas coisas distintas, que na verdade se complementam e não competem. E o que a gente vê nas 300 e poucas cidades onde a Uber atua hoje é que táxi e Uber convivem tranquilamente. Mais do que isso, quando outras empresas como a Uber, de mobilidade urbana compartilharem, vão entrando nos mercados, você vê que existem mais oportunidades para motoristas profissionais trabalharem, inclusive taxistas. O motorista da Uber, primeiro, ele precisa ser um motorista profissional, ou seja, ele tem que ter uma carteira de motorista que permite a ele exercer função remunerada. Segundo, ele tem que passar pela nossa checagem de antecedentes. A primeira fase é por estadual e federal, se a gente checa se ele tem qualquer tipo de infração cometida. E mais do que isso, a gente tem uma empresa parceira que checa em todos os estados da União se tem qualquer tipo de processo civil ou criminal acontecendo contra esse parceiro. Mais do que isso, tem também a avaliação que o usuário faz do motorista e o motorista faz sobre o usuário toda vez que termina uma viagem. O que acontece é que não tem uma regulação específica para o tipo de transporte que a Uber faz. A inovação sempre vem antes da legislação. Então, o que a gente vê hoje é que o Uber é um sistema novo. Se você pegar a política de mobilidade urbana, por exemplo, ela divide entre transporte individual privado e transporte individual público. Um é táxi e o outro é Uber. O que acontece é que não tem uma regulação específica. Então, a gente não concorda com as apreensões que estão sendo feitas contra os carros dos motoristas da Uber. A gente dá todo o suporte que o motorista pode precisar para continuar exercendo o direito constitucional dele de trabalhar. A gente acha que nesse momento o que a gente precisa é de um debate mais amplo, levando em conta a sociedade, ou seja, as pessoas, e também o governo e todas as outras empresas que têm qualquer tipo de trabalho que usem tecnologia para melhorar o trânsito. Um debate amplo foi basicamente o que aconteceu quando a gente foi fazer o Marco Civil da internet para todas as empresas que usam conteúdo gerado para o usuário, redes sociais, todas essas coisas. É muito mais importante debater e entender como a tecnologia pode ajudar a cidade e as pessoas do que simplesmente proibir. A missão da Uber é transformar o transporte em uma coisa acessível para todas as pessoas. Então, toda grande cidade que tem um problema de mobilidade é um lugar onde a Uber quer estar e quer ajudar as pessoas a ter um outro jeito de andar pela cidade e a diminuir o trânsito.